Olá pessoal do sexto ano, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Um abraço para os meus alunos aí que há tanto tempo a gente não se encontra aí, né? Tô com saudade de vocês. Espero que logo a gente esteja juntos aí presencialmente, né? Novamente. Um abraço também para os novos alunos, para quem estiver acompanhando, para quem tiver entrado no canal aí. Meu nome é Tiago, sou professor de matemática, né? Espero que esse momento sirva para que a gente consiga aí se desenvolver mais, né? Consiga uma melhora na nossa visão de tudo aí da situação, que a gente consiga aprender alguma coisa com tudo isso. Bom, turminha, a gente vai trabalhar nessa aula ideias de divisão. Vão ser dois probleminhas que a gente vai trabalhar, né? Eu vou introduzir aqui um conceito de divisão que eu acredito que vocês achem um pouco diferente, certo? Deixa eu só mudar a página aqui e ir para o nosso probleminha. Então, eu vou só colocar aqui antes. Professor Titi. Se vocês quiserem se inscrever, se achar legal a aula e quiser se inscrever no canal, né? Vai ser um prazer. Eu agradeço muito, né? Eu vou fazer o melhor que eu puder aqui para poder ajudar vocês aí no caso. Bom, vamos lá para um probleminha. Deixa eu apresentar aqui um problema para vocês, para a gente estudar essas ideias de divisão. Como eu estava dizendo, muitos já vêm com um conceito, com uma maneira de efetuar a divisão, certo? Vocês podem continuar utilizando o método que vocês já conhecem, que vocês já aprenderam, sem problema nenhum, certo? Esse conceito que eu vou adicionar aqui, que eu acredito que alguns talvez não conheçam, talvez achem até estranho, que geralmente quando eu apresento isso na sala, o pessoal acha que é algo diferente, ou tem pessoas que acham que nem precisa, que fazer resumidamente é melhor. Mas eu acredito que é muito importante a gente tentar fazer desse jeito e vocês vão entender no desenrolar do problema aí que eu vou explicando para vocês. Então vamos falar aqui sobre o probleminha, que é o seguinte: para comemorar uma vitória, 5 amigos foram a um restaurante. Na hora de pagar a conta, ficou em R$ 105, certo? Quanto cada um pagou? Bom, aqui é uma conta de divisão, né? Nós vamos ter que pegar os R$ 105, dividir para 5 pessoas, né? Para ver quanto que cada um vai ter que pagar, né? Essa que é a história nossa aí. Bom, a conta de dividir tem várias maneiras de se fazer uma conta de divisão, certo? Muitas vezes, se a gente pegar uma conta bem simplesinha, se eu falar para vocês assim, ó, 10 dividido por 2. Quanto que é 10 dividido por 2? Acho que eu acredito que a maioria vai saber falar que 10 dividido por 2 é 5, né? Uma coisa bem tranquila. Da mesma maneira, se eu disser assim, e 9 dividido por 3, né? 9 dividido por 3 é 3, tranquilo, né? Só que muitas vezes, e não é nem nesse caso aqui não, tem outros casos que a conta é muito complicada, que é uma conta que tem vírgula, que é um número grande, que às vezes não dá para você fazer assim de cara. Então existe um método que se chama algoritmo. O nome é meio estranho, né? Não sei se muitos já ouviram falar esse nome, mas o que significa essa palavra algoritmo? Algoritmo nada mais é do que uma regra. É uma regra, é um passo a passo, na verdade. Um passo a passo que sempre deve ser seguido, certo? Então, quando a gente vai fazer uma conta de divisão utilizando o algoritmo, a gente tem que seguir o passo a passo direitinho, porque senão no final das contas dá um valor errado
acaba dando se for conta com vírgula, no caso, vai dar no lugar errado a vírgula. Se tiver que pôr zero, você vai acabar esquecendo de pôr zero. Então, quando a gente vai tratar do algoritmo, é muito bom que se siga a regra direitinho, sempre os mesmos passos. Bom, muito bem, até aí, tranquilo. Vamos pensar primeiro numa divisão bem simplesinha? Na verdade, o que a gente está querendo fazer aqui no problema é fazer uma divisão de 105 por 5 pessoas. Observem aqui, ó, que a gente não utilizou esses dois zerinhos aqui, por quê? Primeiro, existe esses dois zeros aqui por causa do símbolo do dinheiro, que é os reais aqui. Sempre quando a gente vai falar de dinheiro, a gente tem que colocar os centavos. No caso nosso, não é nenhum centavo, por isso que está 00, mas se fosse 20 centavos, se fosse 80 centavos, né, tinha que ser posto os centavos, porque estamos tratando de dinheiro e o dinheiro geralmente tem centavos, né? Já que não tem nenhum centavo aqui, na hora da gente passar para a conta do algoritmo, que é a questão da chave, quando a gente fala essa palavra algoritmo na divisão, a gente está falando da chave, de colocar na chave aqui. Quando a gente vai colocar nesse algoritmo aqui, não precisa colocar o 00, certo? Porque é um valor inteiro, é os R$ 105, né? Se tivesse os centavos, aí ia ter que pôr, mas aí é uma outra história, um outro momento que vocês vão aprender. Agora nós estamos aprendendo aqui a fazer essa divisão com o número inteiro mesmo. Então, já que temos que dividir 105 por 5, vamos fazê-lo. Antes de fazer essa conta, eu quero fazer uma mais simples, certo? Vamos fazer primeiro a divisão de 8 por 2, certo? Ah, mas é muito fácil, 8 dividido por 2 é 4. Tudo bem, eu sei disso. Mas eu quero mostrar para vocês a regra que a gente utiliza para fazer a divisão. E a mesma regra que a gente utiliza para esse, nós vamos aplicar nesse. E futuramente nós vamos aplicar em todos os números e nunca mais vai dar errado. A não ser que a gente comece a economizar a regra. É o que eu vejo de problema. Bom, vamos lá. A regra diz o seguinte, que esse aqui se chama dividendo, vocês vão se lembrar disso, né? Vamos só dar uma relembradinha nos nomes, né? Dividendo. Esse aqui chama-se divisor. E aqui embaixo chama-se quociente. Só para a gente não esquecer, né? Eu vou falando, vocês vão acompanhando, que eu vou deixar escrito. Bom, aqui embaixo, que é o quociente, a gente tem que colocar um valor que vai multiplicar esse, que vai dar perto desse. Perto como? Perto, pertinho, sem passar. Se passar, se der 9, deu errado. Tem que dar menor. Tem que dar ou 7, ou tem que dar o próprio 8. Eu sei que vocês já estão sabendo que é 4, porque 2 vezes 4 é 8, beleza. Mas calma. A regra diz o seguinte, você tem que começar do menor. Quem que é o menor número? Pensando nos naturais, é claro, né? Quem é o menor número que a gente pode pensar? Qual é o menor número que você pode pensar aí? Pense no menor número de todos. Vou dar um minutinho para você pensar. Pensou no menor? Eu não sei no qual que você pensou, mas ó, o menor é esse aqui, ó. O menor número. Tá, existem outros menores, mas vocês vão aprender no futuro. Por enquanto, concorde que é esse aqui. Bom, 0 vezes 2. Quanto que é 0 vezes 2? 0 vezes 2 é 0. Chegou perto do 8? Não, não chegou. Então não serve o 0, certo? Esse é o procedimento do algoritmo. Qual é o próximo? O próximo é 1. 1 vezes 2 é quanto? É 2. Chegou perto do 8? Não, não chegou. Ah, então tudo bem. Ah, professor, mas assim eu vou demorar um ano para fazer uma conta. Não, mas é só para você saber direitinho o processo. Depois você vai economizar todo esse espaço, tá bom? Ah, vamos agora para o 2? 2 vezes 2 dá 4. Opa, tá melhorando, mas ainda não tá tão bom assim. Agora qual que é o próximo? 2 vezes 3 é 6. Chegou mais perto. E 2 vezes 4, então, é 8. Agora deu certo, que deu exatamente o número. Ah, mas e se não desse o número? Tinha que dar o mais perto possível.
mas não pode passar. Se passar, deu errado. Mas como deu certinho, 8 menos 8, a regra agora, o algoritmo diz o seguinte: quando você encontra o número que está perto ou que chegou nele, você subtrai. Subtrai para achar quem? Para achar o que a gente chama de resto, né? Achamos o resto, certo? O resto aqui no caso deu 0. E quando você multiplica o quociente pelo divisor e acha o resto 0 e já fez todas as contas aqui, já acabaram os números, né? Você terminou a sua continha no caso, terminou a sua divisão. Muito bem. Bom, agora nós vamos aplicar essa ideia a este número aqui, certo? Só que esse número tem uma diferença muito grande, né? Uma diferença que ele não é composto de um número só. Ele tem mais números aqui, né? 105, ele tem quantos algarismos? 1, 2, 3 algarismos. Sendo que esse aqui é o da unidade, né? Esse aqui da dezena, esse aqui da centena, né? Bom, a regra do algoritmo diz o seguinte: pegue o primeiro número aqui. Pegue de 1 em 1. Ah, mas eu aprendi que pode pegar 2 quando não dá para dividir. Pode sim. Mas seria muito bom que você seguisse essa regra de pegar 1 a 1, porque no futuro você vai precisar dela. Senão você vai esquecer no futuro de fazer alguns passos. Vamos lá então, fazer desse jeito? Aqueles que acharem mais difícil ou que quiserem continuar no mesmo processo que já aprenderam, não é proibido não, pode continuar, tá? Mas tente aprender esse também, porque quanto mais a gente se desenvolve, melhor. Bom, vamos lá, eu só copiei para cá para ter espaço. Então vamos pegar o 1. Naquele mesmo processo, qual é o menor número que a gente tenta? O menor número que a gente tenta é o 0, lembra? E 0 vezes 5 é quanto? Deixa eu mudar a cor da canetinha. 0 vezes 5 é 0. O 0 está perto do 1? Tá. Ah, mas vamos tentar para ver se tem um que vai dar 1. Ah, vamos tentar. Qual que é depois do 0? A gente tem que tentar o próximo número depois do 0, é 1, né? 1 vezes 5, 5. Passou. Lembra que eu falei para vocês que não pode passar? Bom, se não pode passar, tem que ser o 0 mesmo, né? Então tem que ser o 0, tá certo. E 0 vezes 5 é quanto? 0 vezes 5 é 0. E qual que é o próximo passo? O próximo passo é fazer o resto. 1 tira 0, se você tem 1, você vai subtrair 0. Você vai continuar com 1, certo? E aí, é sempre a mesma coisa. Depois que você acha o resto, você baixa um número, tá? E quem que é o próximo número? É o 0. Esse 0 aqui. Então, 10. 10 dividido por 5. Se a gente for pela minha regrinha, você vai fazer 0 vezes 5 é 0. Está muito longe. 1 vezes 5 é 5. Está longe. 2 vezes 5. 2 vezes 5 é justamente o número 10. E aí você pode subtraí-lo. E 10 menos 10 é 0. Ah, terminei a conta porque cheguei no resto 0? De jeito nenhum. Por que de jeito nenhum? Porque você ainda tem os 5 para descer. Toda vez que você chega no resto, o próximo passo é descer um número. Se tiver, né? Se não tiver, aí acabou. Mas quando tem o número, desça o número. Então vamos descer para poder terminar a conta. Agora é 5 que está aqui. Bom, 5 dividido... Aí quando você baixa o número, você tem que dividir. Ó, baixou o número, tem que dividir. 5 dividido por 5. Ah, vamos tentar o 0? 0 vezes 5 é 0, tá longe. Vamos subir mais um pouco. 1 então. 1 vezes 5 é 5. E aí, 5 menos 5 é 0. Ah, cheguei no resto. Agora acabou? Agora acabou, não tem mais ninguém para descer, certo? Precisa usar esse 0? Eu gosto que use, sinceramente. Ele vale alguma coisa aqui? 0,21 e 21
é a mesma coisa. Aquele zero na frente, na verdade, ele não vale nada, certo? Quando o zero é colocado na frente, ele não conta, ele não vai alterar o número, tá? Ele é só um algarismo que está ali na frente. Então você pode dar a resposta como 0,21 ou você pode dar a resposta como 21 sem problema nenhum. Mas seria muito bom que vocês acostumassem a usar esse zero. E futuramente vocês vão entender o porquê disso. Vocês vão saber por que vocês precisam utilizar esse zero para não errar mais divisão, certo? Bom, então nós terminamos a primeira pergunta. Ó. Quanto cada um pagou? Nós dividimos R$ 105 para 5 pessoas. Então a sua resposta tem que ser correta. Ó. Cada um pagou. Quando você vai responder alguma coisa, você não fala 21. Aí você está sendo, vamos dizer, indelicado, né? Responda direitinho. Ó. Cada um pagou reais. Ó. Veja o jeito que eu escrevi R$ 105. Eu pus o símbolo na frente. Então você tem que pôr o símbolo na frente. Ó. R$ 21. E tem que pôr a vírgula 00, porque não tem nada de centavo. Então você põe a vírgula e os centavos nulos, porque não tem centavos. Deu somente R$ 21, certo? Então essa é a nossa resposta aqui. Agora, vamos fazer a letra B? Se eles ganhassem R$ 10 de desconto. O que é R$ 10 de desconto? Ó? Desconto é quando você vai pagar menos, não é isso? Então vamos fazer o desconto. Como que a gente faz? 105. Opa, eu estou usando o vírgula 00 aqui, mas na hora da conta não precisa, tá bom? Menos R$ 10. 105 menos R$ 10. Bom, para fazer esse cálculo, a gente vai tirar 5 menos 0 é 5. E 0 menos 1, dá para tirar de 0, tirar 1? Não. Aí tem aquela regrinha do emprestar, né? Você empresta do vizinho. Então aqui vai ficar 10. E já que você tirou 1 daqui, aqui não vai ficar nada, certo? Então tá na mesma, tá? Mas só para lembrar da regra. Então 10 menos 1 é 9. Então nós ficamos com R$ 95. Bom, é fácil essa conta, né? R$ 105. Você vai tirar R$ 10, é claro, vai ficar R$ 95, tá? Bom, mas eles ainda têm que dividir. Então vamos dividir aqui. 95 dividido por 5. Vamos naquela regrinha? Pega um por um. Primeiro o número 9, não é? Ah, vai ser o zero? Não. Por que que não? Porque 0 vezes 5 é quanto? É zero. Ó, lembra que 0 vezes qualquer número sempre dá zero. Mas está muito longe do 9, ó, não pode tentar com zero. Então você faz o quê? Aumenta mais o número, tá? Vamos aumentar o 1. 1 vezes 5 é 5. Ainda está longe. Ah, vamos tentar o 2? Ah, vamos tentar o 2. 2 vezes 5 é quanto? É 10. Opa, passou. Não, não pode. Passar não pode. Então tem que fazer o quê? Tem que voltar. Ah, professor, mas eu tenho que ficar pagando? Uai, às vezes precisa pagar sim, mas não tem problema não. 1 vezes 5 é 5. E 9 menos 5? 9 menos 5 é 4, certo? Então esse aqui é o seu resto. Ah, mas terminou a conta? Não, porque tem mais um número para descer. Vamos descer o 5? Ah, a gente desce o 5 então. E a gente fica com 45 aqui. E agora, 45 dividido por 5? Olha, você pode ir tentando, né? Mas vai demorar muito. Então você tem que lembrar da tabuada. Qual o número que você multiplica por 5 que dá 45? Então, ó, 9 vezes 5, 45. E agora a gente faz a subtração. 9 vezes 5, 45. 45 menos 45. Bom, você sabe que é zero, mas se você quiser fazer separadamente também pode. Ó. É zero. Então aqui, ó, se eles ganhassem R$ 10 de desconto, quanto pagariam? Vamos dar a resposta direitinho? Deixa eu apagar aqui. Pagariam
19. Opa, olha eu errando, ó. Tem que colocar o símbolo dos reais, não esquece disso. 19, a vírgula dos centavos. Pode até escrever R$19. Bom, mas já que eu coloquei o símbolo, não precisa escrever não, ó. R$19, prontinho. Então esse é o nosso problema 1. Demorou esse tempão todo para fazer por causa de toda essa explicação aqui, tá? Mas no dia a dia a gente não vai desenvolver tudo isso. A gente só vai fazer as contas, né? Lembrando as regras, não vai ser tão demorado. Bom, vamos para um próximo? O próximo, problema 2 aí no caso, né? Um professor... Deixa eu só subir um pouquinho. Legal. Um professor deseja dividir uma sala de 45 alunos, uma sala grande, em 9 grupos. Ah, essa é moleza. Quantos alunos teremos em cada grupo? Então, já que é para dividir a sala de aula, né? Vamos lá. 45 alunos, a gente quer dividir em 9 grupos. Sempre quando é um probleminha, a gente precisa pensar em fazer uma separação aí para entender o que é o problema. Então a conta que a gente vai fazer vai ser 45 dividido por 9. Bom, a gente sabe que 5 vezes 9 são 45. Então essa conta sairia direto. Mas só para a gente pensar naquela regrinha que eu falei há pouco, vamos pegar somente o número 4 aqui. Bom, se a gente for pegar desde o número mais baixo, se a gente for tentar 1 vezes 9, 1 vezes 9 passa de 4. Ó. Então a gente deve tentar começar pelo zero. Não é sempre assim? A gente sempre não começa pelo zero? Então, 0 vezes 9 é quanto? 0 vezes 9 é 0. E aí você tem que fazer o quê? Você tem que tirar o resto. 4 tira 0, fica quanto? Fica 4. E agora, o que você faz? Agora eu tenho que abaixar o número 5, né? Que é o próximo passo. E aí, baixando o número 5, como que fica? 45. Ah, mas dá na mesma, professor. Dá na mesma sim. Mas só que você não vai pular uma etapa do algoritmo. Da regra da divisão, desse tipo de divisão aqui. Já que é para fazer pela regra, é bom que se siga a regra toda, né? 45 dividido por 9 é 5. E 9 vezes 5, 45. E 40, agora sim você vai tirar o resto. 45 menos 45 é 0, né? Ou você pode fazer separadamente, 5 menos 5 é 0, e 4 menos 4 também é 0. Mas tudo dá na mesma. Bom, então pronto, já desci o número que precisava e a resposta deu a mesma que a gente estava pensando, 5. Então vamos responder direitinho? Quantos alunos teremos em cada grupo? Teremos 5. 5 o quê? 5 alunos, tá? Não deixem de dar a resposta certa, escrever direitinho, né? Agora se deixa desse jeito aqui, deixa só o número ali, o professor pode talvez, dependendo da, da visão pedagógica do professor, ele pode até considerar errado, porque ele fez a conta, mas ele não respondeu. Eu perguntei, né? Quantos alunos teremos em cada grupo, né? Então é bom a gente estar respondendo aí direitinho a pergunta. A pergunta está aqui e a resposta está aqui, tá bom? Esse foi o método que você utilizou para chegar nela. Pessoal, ficou até mais extenso do que eu esperava, mas eu acho que foi proveitoso, acho que era preciso. Então, um abraço a todos e até a próxima aula.